sabe a diferença entre a voz de Deus, a voz do inimigo e a sua própria voz? Essas vozes são silenciosas e falam na nossa mente. É quando você pensa assim, será que esse pensamento é Deus? Será que esse pensamento é o inimigo? Ou será que é o meu próprio pensamento? Para sabermos exatamente que voz está falando conosco e qual é o padrão delas, o Senhor deixou descrito aqui na palavra a história de Eva. Porque Eva foi uma mulher que ouviu as 3 vozes. E a primeira voz que ela ouviu foi a voz de Deus. O padrão da voz de Deus é esse: claro, simples e possível de praticar. Quando Deus falou com ela, ele disse claramente: você está em um jardim, tem árvores para você comer e tem uma árvore que você não pode comer, porque no dia em que você comer, certamente morrerá. Ao ouvir essa voz, o que Eva estava experimentando? Segurança, plenitude, paz, livre de medo. Não tinha malícia, porque a Bíblia diz que eles estavam nus, ela e o marido dela, e não se envergonhavam. Mas uma segunda voz falou com ela, e era a voz do inimigo. A voz do inimigo sempre segue esse padrão. A primeira coisa que o inimigo falou foi repetir as palavras de Deus. Então ele se apresenta como um anjo de luz, trazendo verdades, falando sobre coisas boas, falando sobre sucesso, sobre sonhos, sobre alegria, sobre como viver bem em família, sobre como ter boas condições de vida. Ele fala sobre as necessidades naturais criadas por Deus para nós. Porém, em meio às verdades e os princípios de Deus, ele introduz um elemento novo, chamado dúvida. E foi o que ele fez com a Eva. Ele disse assim para Eva: foi assim que Deus disse? Não comereis de todas as árvores do jardim? A Eva disse: não. O Senhor Deus falou sobre comer, falou sobre jardim, falou sobre árvores, mas ele não disse que nós não deveríamos comer de todas as árvores. Ele disse que nós deveríamos não comer apenas de uma árvore. Parece que a Eva foi muito bem aqui, né? Porque ela conseguiu identificar o que era a voz de Deus e o que era a voz do inimigo. Mas o que ela não percebeu é que ela estava começando um diálogo com a serpente. E qual o resultado disso? A serpente avançou mais um passo. A segunda característica da voz do inimigo é: olha, certamente não morrereis. É colocar no lugar da verdade uma mentira e fazer uma inversão. Aquilo que antes era uma mentira, agora é visto como verdade. E aquilo que antes era verdade é visto como uma mentira. Por quê? Porque ela ficou pensando naquilo que o inimigo falou. É na meditação, é no diálogo silencioso na mente que vamos estabelecendo o caminho que vamos seguir. Deus falou, o inimigo falou, ela não deveria estar dialogando com a voz do inimigo, deveria estar dialogando com a voz de Deus. Mas como ela estava dialogando com o inimigo, ele avançou o terceiro ponto. O que ele disse? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Ele colocou uma ilusão, algo que ela almejasse alcançar. E com esse desejo pessoal, ela iria seguir aquilo por conta própria. E aí, a Eva passou a ouvir a terceira voz, a voz do seu próprio coração. A voz do seu próprio desejo. Olha o que está escrito aqui. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Aquela árvore era boa? Ela não tinha começado tão bem? Não, isso aqui é a voz de Deus, isso aqui é outra voz. Agora, ela já estava achando que aquela árvore era boa. E porque ela estava acreditando nisso, olha só qual foi o resultado do desejo dela. Tomou do seu fruto e comeu. E ainda entregou também para o seu marido. E a consequência disso você já sabe, né? Ela precisou sair do jardim, porque se ela continuasse lá, o Senhor Deus disse que tinha uma outra árvore lá, que era a árvore da vida, e se ela comesse daquela árvore naquela condição, nunca mais ela poderia ter sido salva daquilo. Ela iria ficar separada de Deus eternamente.
Também ela começou a ter dores para ter filhos, começou a ver o que era o medo, começou a ver o que era a malícia, porque diz que antes eles estavam nus e não se envergonhavam, e a partir daí eles passaram a ter vergonha e se cobriram. E além disso, a pior das consequências, ela estava separada de Deus. Olha, Deus não falou só com Eva, Ele fala com você, Ele fala comigo. E quando nós damos ouvidos a essa palavra, nós seguimos pelo caminho da vida eterna. O caminho que nos prepara para encontrarmos com o Senhor. Porque nós somos seres eternos. Quando a voz do inimigo falar com você, como falou com Eva, como fala com todas as pessoas, em todas as gerações, saiba dizer não. Não estabeleça diálogo com essa voz. Corte-a no momento em que ela se apresentar, para que você nunca fique iludido, porque o desejo do seu coração, diz a palavra de Deus, que é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aquilo que está dentro de você, que está dentro de mim, pende para o caminho da perdição. E o Senhor fala conosco para que nós não entremos, não caminhemos no caminho que leva à destruição. Eu quero orar por você, para que você receba força, para que você com esta clareza saiba dizer sim para o Senhor e dizer não para o inimigo e tenha uma vida vitoriosa. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, abra os olhos desta pessoa que está me ouvindo nesse momento. Que ela receba clareza, força, discernimento, que lhe caiam as escamas dos olhos e se há algum engano, que ela está sendo conduzida para uma ilusão, uma palavra que não é verdadeira, que está apenas a mantendo no sofrimento, que ela seja liberta agora. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Deus, e que ela tenha os olhos espirituais abertos e dá as condições e a força necessária para que ela diga não à voz do inimigo, não à voz do seu próprio coração e sim para o Senhor, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Seja abençoada, revestida de discernimento e tome decisões sábias. Até o nosso próximo vídeo.